Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque, essa aqui é a Maia. Dá oi aí pra galera, Maia. Pessoal, domingão, vamos com as notícias frenéticas do Botafogo. Vou falar tudo aí sobre todas as especulações sobre o nome de David Ancelotti ou Davi Ancelotti, como queiram chamar, pronúncia aí. Mas antes vamos, claro, falar ainda do Mundial de Clubes, já que o PSG, derrotado pelo Botafogo na primeira fase, ascendeu às semifinais. Teremos PSG e Real Madrid, baita semifinal de um lado, e pelo outro lado Chelsea e Fluminense. O Fluminense aí, o intruso, entre os europeus, ainda representando o futebol sul-americano. Mas o PSG, nos últimos 10 jogos, só teve uma derrota. Gente, não é a gente ficar comemorando aqui título mundial por ter vencido o PSG, mas é justamente para a gente ter essa noção do tamanho que foi a vitória do Botafogo diante da equipe francesa, atual campeã da Champions e favoritaça, a esse mundial. Não sabemos, tudo pode acontecer, mas inclusive um detalhe interessante que até meu pai estava lembrando ontem, que o único gol sofrido pelo PSG nessa campanha lá nos Estados Unidos foi o gol do Igor Jesus. Então realmente é algo bastante emblemático, Igor Jesus, que por sua vez foi apresentado oficialmente ontem lá no Nottingham Forest, aquela publicação tradicional, assim como a publicação do Botafogo oficial de despedida, aquele muito obrigado a aspas, um dos maiores atacantes da história do glorioso, Foi assim que o Botafogo definiu o Kamehameha, e acho que tá certo, Tudo que o Igor Jesus, em pouco tempo de clube, conquistou, brasileiro, Libertadores e também, a própria campanha agora do Mundial, com esse gol que a gente vai lembrar ainda durante muito tempo, esse gol contra o PSG, que qualquer botafoguense vivo, vibrou demais nesse gol histórico aí, dessa vitória do Botafogo. O duelo entre o campeão da Libertadores com o campeão da Europa, da Champions, então, e nesses 10 últimos jogos, do PSG, inclui jogo contra o Arsenal, contra o próprio Bayern de Munique, ontem, inclusive. Pessoal, vamos falar agora da base. Maia, você vai um pouquinho para o chão para continuar o vídeo? Vamos ver se ela vai topar. Ela tá carente aqui, galera. O Botafogo ontem teve ótimos resultados, incluindo base e também futebol feminino, as gloriosas. Começar pelas gloriosas aqui. O Botafogo venceu a equipe de Cuiabá do misto, por 5-2. O Botafogo já tinha vencido lá em Cuiabá por 2-1, confirmou, a classificação para as semifinais, do Brasileirão da Série A2. E ao confirmar a classificação, também confirmou também o acesso, a subida para a primeira divisão do futebol feminino no Brasil. Então, parabéns aí para as gloriosas, 5-2 de virada, baita resultado. E então tomara aí que o Botafogo consiga, não só essa subida, que ele já conquistou ontem, mas se estabelecer de vez na primeira divisão do futebol feminino. Falar agora da base, galera. O Sub-17 foi até a Gávea, tá virando já normal isso, O Botafogo foi até a Gávea, venceu o Flamengo por 1-0 e conquistou o título carioca do Sub-17. Parabéns então aí para a meninada Sub-17. O Botafogo já tinha vencido num jogão 5-4 o jogo de ida no Newton Santos, confirmou com mais uma vitória, não deixando dúvidas aí da superioridade alvinegra, 1-0 dentro da casa deles, E mais uma vitória, Dessa vez Sub-12, o Botafogo venceu o Vasco, dessa vez 2-1 em cima do Vasco, conquistando o título metropolitano do Sub-12, Já é o terceiro título da meninada, criançada, Sub-12 da criançada esse ano, Então parabéns aí, um dia realmente bem importante para a base e para o futebol feminino. Vamos falar então agora vou chamar de David Ancelotti, por enquanto, não sei exatamente a pronúncia, do filho do homem, filho do Carlo Ancelotti,
técnico da seleção brasileira. Essa notícia surgiu ontem, a parte da noite já, finzinho da noite, vinda da França, tá? A notícia veio da França, foi confirmada pelo GE, enfim. Gente, é um contato que o Botafogo fez, tá? A famosa consulta, né, ao hoje ainda auxiliar técnico David Ancelotti sobre ele ser treinador do Botafogo. Eu falei aqui ontem no vídeo sobre o nome do Caixinha e muita gente se revoltou, comentou aqui embaixo: pô, Carlos, você tá falando que é um bom nome. Eu falei o seguinte: o nome do Caixinha, já que o Botafogo está se aproximando da partida do dia 12 com o Vasco, tudo indica que vai ser o Caçapa, o técnico interino nessa partida, e o Botafogo precisa escolher um nome de treinador para o restante da temporada. Então, dos caras que conhecem o futebol brasileiro, tem o perfil que agrada ao Textor, né? Português, enfim, não só por ser português, mas um treinador que tem um perfil interessante na visão do John Textor, e tá desempregado, então é um cara acessível. E a galera se revoltou, a maioria, né? Algumas pessoas aqui acompanharam, né, a minha opinião de que, né, entre trazer um figurão que só tá pensando em dinheiro e trazer um cara que já tá aqui conhecedor do futebol brasileiro, eu prefiro essa segunda opção. Mas enfim, e aí agora surge o nome do David Ancelotti, que é um nome que eu já vi algumas reações da torcida, que a torcida tá meio com um ponto de interrogação, e eu entendo. Primeiro, ele tem grife, sem dúvida, né? Tem pedigree, né? Filho do treinador, aí um dos principais treinadores do mundo e hoje treinador da seleção brasileira. E ele é auxiliar técnico do pai dele há 10 anos. Ele é um cara jovem, tem 35, então desde os 25 ele acompanha o pai nos clubes em que o pai passou. O Everton, quem mais? O Bayern de Munique, o Napoli e, claro, o Real Madrid, né? Ele chegou, ele se apresentou à seleção brasileira depois do pai dele. Isso é um fato curioso, né? Enquanto o Ancelotti acertou, tal, em maio, o filho dele, o David, ele só chega já na véspera do jogo que o Brasil fez contra o Paraguai, naquela data FIFA, no comecinho de junho. Por quê? Porque ele estava fazendo alguns contatos na Europa para iniciar a sua carreira de treinador. Ou seja, o Botafogo não é o primeiro clube que pensa em ter o David Ancelotti como treinador. O Como da Itália chegou a cogitá-lo, o Deportivo La Coruña também chegou a cogitá-lo, e também o Glasgow Rangers da Escócia. Foram as 3 equipes em que houve conversas, mas não houve acerto, né? E existe o seguinte em relação à CBF. A CBF parece que já está ciente desse contato do Botafogo, e seria possível, tá, um trabalho em ambos, como foi, digamos, o Fernando Diniz, que era treinador do Fluminense e paralelamente técnico da seleção brasileira. No caso, ele continuaria a princípio como auxiliar técnico na seleção brasileira e dirigindo o time principal do Botafogo. Que ele, obviamente, tem essa bagagem que poucos treinadores têm, né? Primeiro, trabalhar diretamente com o pai dele, né? Um nome inquestionável. Mas, poxa, Bayern de Munique, Napoli, Everton, todas as principais ligas da Europa, Real Madrid, né? Durante 10 anos, isso é uma escola, né? Falando em escola, ele tem a licença Pro da FIFA, né? Então, isso também não seria problema. Agora, na prática, seria o primeiro trabalho dele como treinador, né? É uma aposta, não dá pra gente dizer que poxa, uma certeza. Sempre será uma aposta, óbvio, mas principalmente pelo fato de que ele ainda não atuou, né, ali na beira de campo, efetivamente como o cara que, né, dá as ordens finais. Como auxiliar técnico, ele tem muito embasamento tático, enfim, é um cara que aliás, ajudava muito o seu pai nessa parte de preparar a equipe taticamente para os confrontos, né? Então a gente não duvida disso. Um cara que, por todos os lugares que passou, obviamente, além do italiano,
fala bem o espanhol, fala bem o inglês, arranha um alemão, né? Então, assim, um cara que tem esse preparo. Ele não tem ainda a vivência, efetivamente, de ser, né, o principal ali, quem escala o time, enfim, quem comanda a equipe na beira de campo, né? Então, essa eu acho que é a grande questão, e por isso que o torcedor do Botafogo, pelo que eu senti, eu quero que vocês comentem aqui embaixo, tá meio reticente em relação ao nome, né? É um nome que tem um certo impacto pelo sobrenome, né? Poxa, o pai dele trabalhando na seleção, ele trabalhando no Botafogo, né? Isso também vem de encontro com aquela questão que a gente já tem mostrado aí há muito tempo, que o Botafogo se reaproximou da cúpula da CBF, né? Com um novo presidente, o Tairo Arruda, principalmente, costurando isso aí, desde o apoio do Botafogo à própria eleição do Samir, né? Então, existe hoje, depois o Ancelotti vai ao Nilton Santos, acompanha a nossa vitória contra a Laú, né? Vê aquela atuação espetacular do Igor Jesus de perto. Então, assim, existe ali uma conexão, né? Agora, não dá pra gente dizer que é uma certeza absoluta. Caso, de fato, isso se concretize, perdão, é uma aposta de um treinador que não está acostumado com Libertadores, de repente, provavelmente não está acostumado com uma altitude que o Botafogo vai enfrentar contra a LDU, né? Então, assim, é um cara que vem com uma grife, né? Vem com um pedigree, melhor dizendo, né? Muita experiência de Europa, sem dúvida alguma, muito conhecimento técnico, tático, enfim, um cara muito de primeira prateleira de Europa, mas muito por conta do pai dele, né? Agora, claro, são 10 anos ali, não é pouca coisa, né? E o cara de 35 anos é muito diferente da maioria dos treinadores que passaram pelo Botafogo nos últimos tempos, que estão ali na faixa dos 50, 60 anos, né? Desde o Castro, Arthur Jorge, próprio Renato Paiva. Então são 20 anos aí, né, de diferença, mas é juventude, né? Então você não tem a experiência toda, a rodagem toda, né, no meio do futebol, é uma juventude, né? É uma juventude aliada, como eu falei, a uma década de trabalho junto ao pai dele. Vamos ver, o Botafogo tem pressa, o John Textor dessa vez tem pressa, né? Já estamos no domingo, quer dizer que esse final de semana era mais ou menos a ideia do Botafogo de fechar com um novo treinador, para no dia 12 agora, na próxima semana, no próximo sábado, o Botafogo enfrentar o Vasco já com um novo treinador, ou então um novo treinador pelo menos nas tribunas, observando o trabalho do Caçapa, né? É um nome que surgiu ontem à noite. Vamos ver como é que a coisa vai ser digerida, né? Porque não basta só ele topar, tem que também ser uma coisa que não vá melindrar essa boa relação do Botafogo com a CBF, né? Acho, né? Até porque o Brasil não joga tanto assim, né? Claro, tá um ano aí para a Copa do Mundo, acho que não atrapalharia, pelo contrário, pode ser até visto como uma coisa favorável, porque ele vai estar ali literalmente botando a mão na massa num grande clube, né? No maior clube do mundo, que é o Botafogo. Galera, deixa sua opinião, quero saber a sua opinião, né, desse nome aí que surgiu, e vamos acompanhar os próximos acontecimentos, beleza? Deixa seu like. Se você não é inscrito, tá dando mole, se inscreva, estamos batendo aí 10 mil, quero chegar logo nessa meta de 10 mil para depois a gente dobrar a meta. Ótimo domingo a todos e conto com vocês. Abraço!